Novo reforço na área, Jefferson Savarino é o novo ponta do Botafogo. Você não conhece esse jogador, não acompanhou esses últimos anos dele? Esse vídeo é pra você. Aqui eu vou falar tudo que você precisa saber sobre esse novo atacante alvinegro. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo de Botafogo de Futebol Regatas, como sempre. Cara, nesse vídeo eu vou fazer um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer em todas as minhas redes sociais. Eu já faço há muito tempo no Twitter, já faço no Instagram também, tem um tempo. Basicamente o que eu fiz foi, o que eu tenho feito há muito tempo é, quando o Botafogo tá prestes a contratar alguém, caminhou a contratação, trouxe alguém, eu entro em contato com diversos jornalistas, setoristas, torcedores, enfim, de todos os clubes que esse tal jogador passou, para pegar informações sobre esse jogador e fazer a análise mais completa, mais perfeita que vocês conseguem ver na internet sobre o cara. Então é basicamente isso que eu fiz sobre o Savarino. Eu entrei em contato com diversos jornalistas dos Estados Unidos para saber do tempo dele de Real Salt Lake, na primeira e segunda passagem, diversos setoristas mineiros e torcedores também, para saber do tempo dele no Galo, torcedores e jornalistas venezuelanos para saber do geral dele na seleção, enfim. E eu trago aqui todas as informações e citações que eu recebi sobre o Savarino, né? E olha, eu curti. Vocês vão ver aí até o final do vídeo. Interessante, podemos dizer assim, o que tá vindo aí pro Botafogo. Mas enfim, vamos começar aí o conteúdo. Antes de mais nada, lembra aí de deixar o like, se inscreve aí no canal que a gente tá começando agora. E é só conteúdo irado que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então me dá essa moral, por favor. Bora lá. Galera, antes dando uma geral no perfil de quem é o Jefferson Savarino. Jefferson Savarino é um ponta atacante. Ele joga mais pela ponta direita, mas também joga na ponta esquerda e centralizado, tipo um segundo atacante. Mas ele tem preferência em jogar na direita. Então, ele tem 27 anos agora e tem 1,69, então ele é bem baixinho, sabe? Ele começou sua carreira profissional no Zulia, time venezuelano, e desde o início já se destacava lá com seus 20 anos e tal, em 2016, e ele basicamente zerou o campeonato venezuelano quando ele jogou no profissional, porque ele foi campeão nacional da Liga Venezuelana, da Clausura, e também da Copa da Venezuela. E com isso, era questão de tempo que ele fosse sair do time dele, do time Zulia, um time que pode ser tradicional no país dele, mas não tem tamanho nenhum para segurar um jogador de destaque, então não deu outra. Em 2017, um ano depois que foi campeão, ele foi vendido por Real Salt Lake, da MLS, onde ele ficaria por um tempo. E na MLS, desde que ele chegou, ele já começou a agradar. Aí a gente já pode até perceber um padrão. Você vai percebendo aí, eu vou falando, você vai vendo. Então ele chegou na MLS e desde o início já despontou como um bom jogador, já entregando números desde o início. Vou ler aqui os números da primeira temporada dele aqui. Na primeira temporada da MLS, foram 6 gols e 5 assistências, isso aos seus 20 anos de idade. E ainda em 2017, nesse primeiro ano dele na MLS, ele ainda foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Venezuela. Em 2018, ele continuou a se consolidar mais ainda na Liga Americana, então o que já parecia ser uma certeza, se consolidou ainda mais como um jogador top nos Estados Unidos. E na segunda temporada dele na MLS, foram 7 gols e 9 assistências na Liga. Já estava mostrando que é um jogador de elite nos Estados Unidos. Em 2019, você acha que melhorou? Melhorou. 9 gols e 5 assistências na Liga Americana. Inclusive, nesse ano, 2019, ele jogou a sua primeira Copa América. Ele jogou 2 Copa Américas no total, 2019 e em 22. E assim a gente chega em 2020. A MLS já parecia pequena demais pro nosso pequeno gigante, né? O Savarino, depois de 3 temporadas de alto nível na MLS, ele chamou a atenção de um clube brasileiro. Tava com um projeto bem ambicioso na época, tava querendo ganhar títulos, que foi o Galo. Então o Savarino foi vendido do Real Salt Lake pro Galo por 8 milhões de reais. E se despediu do Salt Lake com 80 jogos, 21 gols e 21 assistências, ou seja, 42 participações a gol em 80 jogos, mais de uma participação a cada 2 jogos. Isso para um ponta são números bem expressivos. Chegou no Galo em 2020 e, assim como na MLS, impacto instantâneo. Savarino não sentiu a pressão, não sentiu essa diferença de nível da Liga dos Estados Unidos pro Brasileirão. Ele começou a entregar resultado desde que chegou, não teve um período de adaptação, sabe? E já no primeiro Brasileirão dele, foi peça constante no Galo e muito importante, com 7 gols e 6 assistências. Isso na primeira temporada dele no Atlético Mineiro. Caiu nas graças da torcida, sem dúvida. E assim chegamos em 2021, o ano histórico do Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, Brasileirão
e do Campeonato Mineiro, a tríplice. Então, o Savarino não foi titular absoluto desse time, não foi, mas foi uma peça bastante importante, sempre contribuindo com gols, participação direta com assistências, enfim, era aquele tipo de 12º jogador do time. Também um ponto maneiro para tocar desse ano de 2021, que não deu em título, mas foi a Libertadores do Atlético Mineiro, porque eles chegaram nas semifinais. E o Savarino nessa competição, ele foi um estouro, cara. Foram 7 participações diretas a gol em 8 jogos como titular. Nas quartas de final contra o River Plate, 2 assistências de um jogo, na vitória de 3-0 do Galo sobre o River. Então ele trucidou o River. Na Libertadores ele foi uma máquina. No Galo, nesse tempo todo que ele esteve no Galo, ele se mostrou, além de ser um jogador acima da média pro Campeonato Brasileiro, é um jogador de jogo grande. Eu acho isso importantíssimo pro Botafogo. O cara mostrou que não sentia pressão em jogo grande, então ele tava lá e decidiu jogos muito importantes, como clássicos, mata-mata, final de campeonato, fez gol na final da Copa do Brasil. Então é um cara que sempre aparecia nos momentos que mais precisava, não sentia a pressão. O Botafogo precisa muito disso. Mas enfim, chegamos em 2022, começou o ano rendendo bem pelo Galo, mas aí começou a ter um problema. Começou a discutir com a diretoria do Galo, teve problemas internos, discutiu com o elenco, o Savarino realmente começou a ter um clima ruim no Atlético Mineiro e não deu outra. Foi vendido e voltou ao Salt Lake, onde ele teve bastante sucesso nos Estados Unidos. Foi vendido por 12 milhões de reais, ou seja, o Galo conseguiu lucrar. E assim se despede o pequeno Savalizo, como é conhecido pelos atleticanos, com 99 jogos, 21 gols e 19 assistências, ou seja, 40 participações a gol em 99 jogos. Isso para um ponta, cara, novamente, é coisa pra caramba, cara. Ele participa bem de gol. E além desses números expressivos, ele sai do Galo com 6 títulos. Então é um cara que teve uma passagem bem vencedora no Atlético Mineiro. E eu peguei até aqui algumas aspas, né? Porque eu converso, como eu falei no início do vídeo, eu conversei com os caras do Galo, setoristas do Galo, e peguei aqui umas aspas dele, vou ler aqui pra vocês, algumas citações sobre os atleticanos, sobre o Savarino. Baita jogador, indiscutível, é jogador de jogo grande, sinistro como ele não sente pressão, tecnicamente no Brasil ele destoa. Aí o outro, problema dele no Galo foi no final, e no vestiário deu problema, discutiu e acabou acabando o clima. E pra finalizar, muito boa contratação. Agora é com ele. Então, pra galera atleticana, é unanimidade a técnica acima da média do Savarino pro futebol brasileiro. E assim volta Savarino pro time onde mostrou ele pro mundo, pro Salt Lake. Em 2022, ele volta pra MLS e chega como estrela, com status de estrela. Ele chegou como um dos jogadores principais do time e, novamente, chegou em impacto instantâneo, como foi na primeira passagem dele no time, no Galo e na sua volta, mesma coisa. Na primeira temporada dele de volta à MLS foram 7 gols e 5 assistências. E chegamos agora em 2023. Essa última temporada, como que o Savarino jogou? Será que ele foi bem nessa última temporada? Se lesionou, bichou? Não, Savarino, inclusive, não é um cara que se lesiona muito. Ele não tem um histórico de lesão alto. E nessa última temporada, 8 gols e 3 assistências, honrando o status de protagonista dele nos Estados Unidos. Levou o time para os playoffs da MLS, além da semifinal da Copa dos Estados Unidos. Mostrou de verdade o seu papel de protagonista, que é aquele desde que ele chegou nos Estados Unidos. Todos os anos foi protagonista do Salt Lake. E assim acaba a passagem dele no Salt Lake, porque vem ao Botafogo, certo? Então ele sai de lá com muito carinho dos fãs, números muito expressivos e anos de protagonismo, sem sombra de dúvidas. E aqui agora, assim como eu fiz para os torcedores do Galo, trouxe aqui umas citações, umas frases que torcedores e jornalistas do Salt Lake me falaram sobre o Savarino. Vou ler aqui para vocês. Com certeza é muito talentoso. Consegue marcar lindos gols e de formas mais variadas possíveis. Tem um grande repertório. Além disso, nós torcedores do Salt Lake o achamos um dos melhores da liga, mas todo mundo considera ele um jogador top. Desde o início, sempre foi protagonista do time. Referência. Isso que os jornalistas do Salt Lake conseguiram me passar. Agora falando sobre ele na seleção venezuelana. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque o Savarino é um cara, uma peça constante da seleção venezuelana. O povo da Venezuela adora ele, fala que é um jogador fora de série, que tinha que estar na Europa há muito tempo, mas eles gostam, eu conversando com eles se mostraram muito felizes com a volta do Savarino pro futebol brasileiro, porque foi aqui que a gente viu a melhor versão dele no Galo. Ele continuou muito bem nos Estados Unidos, mas no Galo ele foi diferente mesmo. E um deles até falou aqui pra mim, é um jogador que sempre rende muito nos clubes que ele vai, e deve ser um grande diferencial pro Botafogo. Então, cara, resumindo, falando de bola e campo, o Savarino é um ponta com um pouco de tudo, sabe? Característica. Ele é um cara que
joga mais pra direita, ele pode ir até o final, até a linha de fundo, vai driblando, tem um bom passe, mas ele também é um cara que corta por dentro, chega com muita facilidade na frente do gol e tem um bom chute. Ele é um cara que faz bastante gol, por mais que não seja a principal característica dele, é um cara que faz muito gol. Então ele tem velocidade, tem drible, tem chegada, mas a principal característica dele, eu acho, pelo que me falaram, é a visão de jogo dele e a facilidade em quebrar linha com passes. Então é um cara que consegue achar aquele passe diferente, consegue resolver um jogo com passe, quebrando linhas. Ele com o Hulk foi muito bom no Atlético Mineiro. Ele fez chover pro Hulk, né? O Hulk fez muito gol em jogadas que o Savarino começou. Então, finalizando aqui o vídeo com uma opinião minha sobre o Savarino no Botafogo. E o que eu acho sobre ele, sobre essa movimentação. Cara, sinceramente, eu acho muito boa. Vou listar aqui porque eu acho ele uma ótima movimentação do Botafogo. Porque ele é um cara que já se consolidou como um ótimo jogador no futebol brasileiro. Foi campeão por onde passou, principalmente no Galo, com 6 títulos. Isso é muito bizarro. E sempre decidindo. E o terceiro ponto, justamente, é isso. É um jogador que não treme, é um jogador que decide, que não sente pressão de jogo grande. Era exatamente isso que a gente precisava em 2023. E é um cara que pode ser essa peça importante para 2024. Então o Savarino é um cara que me agradou muito. Sinceramente, eu acho que ele pode ser um cara, um coadjuvante de luxo. Pode ser um cara que vai fazer chover pro Tiquinho. O Tiquinho vai fazer muito mais gol com a ajuda do Savarino. O que você achou do Savarino? Com essas informações aqui que eu te passei. O que você acha? Eu quero que você comente aí embaixo. E é óbvio, dá uma moral aí com a curtida, se inscreve aí no canal, porque conteúdo assim você só vê aqui no canal Central Botafogo. Dá essa moral aí pro seu amigo Bernardo. Torcer pro cara ir bem no Botafogo 2024. Claro, futebol não é regra certa, então obviamente o cara pode ir mal, mas esse retrospecto recente da carreira inteira dele faz eu me animar com a contratação. Tamo junto, vamos torcer por um ano melhor. Valeu, galera. Abração, um beijo, tamo junto.